Olá! Hoje vou falar sobre os livros que eu gostei mais em 2025, os melhores livros de 2025 para mim. Vou começar com um que eu li mesmo no finalzinho de dezembro. Não foi o último que eu li em dezembro, mas foi o penúltimo. Foi o livro do Matthew Perry. Ele fala sobre as séries que ele fez, sobre as suas namoradas e sobre a droga, fumar e beber, que eram os vícios dele. Ele é muito específico nas coisas que ele fala e parece que tu viveste a vida dele só por estar a ler. Então acho que toda a gente devia ler este livro, pelo menos as pessoas que gostam muito de Friends ou dele ao todo, porque aprende-se muita coisa sobre a vida dele e dá para perceber um bocadinho a sua retrospectiva e também dá para perceber melhor as coisas sobre a vida dele e como foi difícil para ele durante a vida toda. A seleção. Eu, em 2025, li 2 livros da saga da seleção. Depois li agora em janeiro a escolha. Ainda não acabei. Quer dizer, já acabei a escolha, mas ainda não acabei o resto da série. E até agora a seleção foi o único 5 estrelas que eu li. A Elite foi um 3,5. Já a escolha foi muito difícil de ler e não sei se vou conseguir ler o resto dos outros livros por causa que foi muito entediante e não sei se vou acabar. Mas, de qualquer maneira, este livro foi um grande 5 para mim porque a história em si foi muito bem explicada e eu gostei das personagens em si. Eu não gosto muito da personagem principal da América, mas eu gosto muito do Aspen. E o Aspen levou-me a ler o resto dos livros. Foi mais ele do que coisa, só que agora que ela escolheu o Maxon, duvido que o Aspen vai aparecer tanto, então não sei se vou conseguir ler por causa disso. Por causa que ele foi a razão de eu continuar a ler os livros, mesmo que ele não fosse assim uma grande personagem, eu gostava dela mesmo. Então, acho que a seleção é uma boa leitura, só que o resto é Agora vamos para a Lenda da Serpente Branca. Este livro literalmente foi a melhor leitura de 2025 para mim, por causa que em si a história foi muito bem explicada e os pormenores das coisas ficou muito bom. E esta capa chamou-me logo a atenção, eu quis logo ler. Então, eu lembro-me que fui ao centro comercial com umas amigas e eu já tinha visto este livro muitas vezes durante a semana e durante o mês. Então eu fiquei assim, este livro está-me a chamar, eu preciso comprar. E eu adorei este livro e uau, eu adorei mesmo. É uma boa leitura. Foi as melhores 360 páginas. Foi as melhores 360 páginas que eu já li. Nenhum livro foi tão bom como este até agora. Depois temos outra bibliografia e obviamente que eu não ia deixar este livro de fora. Este livro foi uma das razões para eu voltar a ler, por causa que eu tive uma época em que eu lia muito, quando era mesmo mais nova. Depois fiquei um bom tempo sem ler e de repente quando este livro lançou, quer dizer, depois do livro ter lançado eu comprei-o, quer dizer, deram-me no Natal. E este livro foi mesmo muito especial para mim, por causa que deu para perceber muitas coisas e deu para os altos e baixos da carreira dos BTS e como foi difícil para eles algumas vezes. E ninguém pode negar que os BTS são sim o maior grupo de K-pop durante este último espaço de tempo, desde que eles lançaram, que eles só foram subindo. E eles merecem todo o reconhecimento, como eu já disse. E este livro é muito especial para mim. Temos um livro muito, muito pequenino, que é A Loja Coreana das Segundas Oportunidades. Este livro foi muito, muito bom. Ele ensina coisas sobre a vida que antes eu não prestava muita atenção, mas agora isto deu
vontade de ter mais empatia pelos outros e deu-me vontade de ser uma melhor pessoa, por causa que às vezes as pessoas fazem erros e isso não faz delas uma pessoa má e que tu tens de tentar entender o lado, dependendo da coisa que fazem, né? Mas temos de tentar entender o lado das outras pessoas e devemos dar sempre uma segunda oportunidade. Não uma terceira, mas uma segunda oportunidade para recomeçar. E este livro é muito, muito bom. É rápido de ler e acho que a escrita, pelo menos deste livro, livros em que às vezes as coisas não fazem muito sentido e tens de tentar alinhá-las na tua cabeça, mas este livro foi muito explicativo e a história em si é muito, muito fixe. Depois temos os amigos com benefícios. Eu vou ser sincera, eu não sabia que isto era de uma série, então eu li este depois de ter comprado o Behind the Net, ou Atrás das Redes. Eu percebi que fazia tudo uma parte da série, por causa que eu reconheci personagens que estavam aqui no outro, que agora eram as personagens principais do outro. Então eu fui pesquisar, eu vi, eu li o terceiro livro e agora estou a ler o primeiro, mas eu não gostei do primeiro, eu fiquei a metade. E este livro eu não li nem o segundo nem os outros. A história em si deles, os dois, foi muito mais interessante do que a outra. E acredito que se calhar os outros também possam ser bons, mas acho que em 2026 pelo menos eu não vou dar uma segunda oportunidade a esta saga. Eu gostei muito deste e dei 5 estrelas, mas depois de ter lido o primeiro não deu muita vontade, não deu vontade de ler nem o segundo nem o quarto. Mas foi bom. E este foi o último livro que eu decidi mostrar, que eu decidi escolher para os melhores livros de 2025. E obrigada por assistirem!